Hoje a gente vai estar aqui falando sobre a dádiva dos centros abertos. Fala-se muito do não ser, né? Sobre os centros abertos serem o portal do não ser, mas também há a possibilidade de uma grande maestria nesses centros abertos. Sim, e a gente quer falar sobre isso pra gente pra não ficar com medo e essa coisa negativa, tipo, do not self. Ah, eu sou not self. Ah, é meu centro aberto, meu problema. Tipo, olhar isso como um problema e entender qual que é a moral, né? E quais são o que você pode tirar de dádiva mesmo, de positivo, de interessante. Porque no final das contas não é sobre bom ou mal. É sobre Como o que você aproveitar a é. situação. É. Como aproveitar os seus centros abertos, eu acho que é. Vamos então começar de baixo para cima, ou de cima para baixo, do Vamos de centro para o baixo pra meio. cima, Então vamos. Centro raiz, gente, o mais localiza aí difícil. seu mapa, é o quadradinho lá de baixo, tá? Então tá. Então, esse eu ainda não aprendi. Esse eu ainda não consegui. Diga qual que é a sua visão. Então, eu tenho um centro definido. Esse centro raiz é definido, a Paula tem aberto. É. Ele é um centro de adrenalina, né? De pressão de ação. O que você tem que aprender com ele é não ser Maria vai com as outras no tempo do outro. Porque todo mundo que tiver com esse centro aberto, ou os astros como tiverem, eles vão se sentir pressionados a você fazer. E aí você começa a se acelerar, Sim. e aí você começa a... A senso de urgência. Não cair no senso de urgência dos outros, sabe? O que, que é prioridade, o que, que precisa terminar agora, o que precisa fazer, quando que vai fazer. Então, você, numa maestria, se você entende que você tem um tempo próprio, que você não foi elaborado para trabalhar sob pressão, você aprende a não cair nas armadilhas de cara, preciso terminar isso logo. Nossa, eu vou acelerar, eu vou fazer porque eu estou muito devagar. Você aprende. E a sabedoria vai ser identificar o que, que é prioridade, o que, que tem que ser feito quando. Tipo, não cair na pressão e conseguir olhar de fora e falar, tem uma pressão para fazer isso. Ok. Deixa eu analisar, deixa eu sentir. É minha prioridade isso daqui? Não. Então tá É a bom. prioridade de titia, É, mamãe, ok. namorado, Aí que a você vai gente ficar. quer ser, agradar. E às vezes também a gente gasta, fica fazendo, se ocupando, e não consegue ser de fato efetivo, porque é tão estressado tentando fazer um negócio num tempo, sei lá, que você delimitou que é aquele tempo que você tem que terminar, porque sim. Porque preciso Porque logo. sim, não tem nenhuma justificativa, é só a sensação de que eu preciso me livrar disso aqui. Uma É, sensação e uma fala mental, mesmo que é a tal da fala do não self, falando, eu preciso terminar logo para estar livre. é, sim. Então você tem Sabe, um ritmo próprio. saber seguir seu ritmo e ficar bom em definir prioridades. Se tornar sábio em definir gente que está fazendo de fato de uma forma eficaz ou de que só está fazendo porque está fazendo, na verdade nem está fazendo tanto assim. E na dúvida, você afasta um pouco do grupo. Na dúvida, se sentiu muito pressionado a acelerar, fazer as coisas rápido. Veja se você não está muito perto de muita gente, isso está afetando a sua naturalidade de ser. A gente vive num mundo muito acelerado, muito pressionado para ser. Você é o que você faz. E não é sobre isso. O Ser de Nove Centros não é sobre isso. Ele é sobre ser. Então, se você veio com esse centro aberto, você é uma pessoa que você foi projetado, você foi desenhado para viver num ritmo mais natural, um ritmo seu, independente de todo mundo que está ao seu redor. Ok. Subiu! Subiu para os lados ou subiu para Vamos cima? pro sacral, vamos pra cima. Sacral. Localiza, tem aquela geometria aqui de baixo, subiu logo reto para cima, esse é o sacral. Bota na tela, o produtor. Ah, é o seguinte, esse centrinho, que pode estar redondo ou quadrado, dependendo de como você tirou o seu chart, é o centro do gerador. Paula não tem. Não tem, Eu não é tenho, aberto. Paula não tem, eu tenho. Isso é o que faz a gente ser meio empolgadinho e eu tô falando aqui com vocês, e como eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô ficando mais animada e tal. E a gente aprende a sabedoria de quem tem aberto. É aprender a surfar na empolgação. É muito legal surfar na empolgação, sabendo que aquela empolgação não é sua. Só você não tentar ser assim pro resto da sua vida. Entender que você está sendo assim porque você está naquela situação e aí se joga, vai, beleza. E também a saber quando deu.
saber a hora que deu. Não ir mais além da hora que deu só porque tem mais gente empolgada. Se deu pra você, deu. Respeita que a energia acabou para aquilo ali, sabe? Acho que a maior sabedoria do sacra aberto é saber a hora de ir embora. Saber a hora de ir embora, saber a hora de dar tchau. Tipo, gente, vamos acabar, porque se depender de nós geradores, a gente fica Não até o final, não termina. termina. E tem after, forever. Ainda mais quando o gerador tá fazendo o que ele gosta. Então ele vai acabar às vezes sendo no prolixo, vai acabar tipo se perdendo, vai acabar passando do limite. Então é aprender a saber ter limite. E como você faz isso? Cada vez mais escutando o seu corpo, porque ele vai dar sinais de que tá falhando, mas aí o seu não self vai falar, não, mas tá todo mundo aqui na festa, continua. E é aí que você desgasta o seu bioveículo, querendo acompanhar o outro. Se você não tem um sacral definido, não queira acompanhar o outro. E às vezes, tipo, tá no serviço, né? Às vezes, conseguir dizer não, às vezes entra numa onda assim, gente. Vou aproveitar e pegar todos os serviços, todos os trabalhos que chega. Tipo, na verdade eu digo que para descondicionar, para você ser um ser humano realmente autêntico e realmente empoderado de si, aprender a dizer não é uma das primeiras tarefas. E, cara, eu já tô há 7 anos nesse sistema, eu diria que agora eu completei um grande ciclo de descondicionamento e ainda é difícil, tá? Porque descondicionar, acho que é a vida inteira. Sempre vai ter uma nova camadinha. Eu diria também que é muito interessante também não ter esse motor ligado, porque vocês também se tornam seres às vezes um pouco mais chill. Chill. A gente, cara, você vê uma coisa tóxica do gerador? Você começa a se empolgar, fazer um monte de coisa que você gosta, começa a fazer um monte de coisa que você gosta, cara, quando você vê, você não consegue dormir. Porque se eu pegar pra fazer uma coisa que eu gosto muito antes de dormir, eu tenho insônia. Porque eu gerei energia, eu tô lá. Mas aí no dia seguinte eu tenho demanda, né? A gente não tá vivendo num mundo completamente fora da Matrix que eu posso realmente... Eu posso, mas aí eu vou ficar completamente fora da Matrix. E, na minha visão, eu não tô aqui pra realmente ser completamente diferente. Eu tenho uma vida. Tem que conviver em sociedade. Eu estou vivendo em sociedade, então é bom no dia seguinte eu conseguir, às vezes, cumprir com as tarefas que eu me prometi. Então, eu acho que é legal você ter esse senso que você pode desligar, que a energia vai embora, sabe? Que você não fica aquela agitação. E nem viciado nela, né? Porque é prazer também. Acho que a gente fica sábio nisso também. Tem potencial de ficar sábio em satisfação e prazer, né? Não confundir as coisas. Ok. Subiu para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda sempre. Então seria agora, vamos falar sobre esplênico ou baço. Esplênico ou baço aberto. Gente, xamã, curandeiro, você veio para sentir o medo e a doença do outro. Você tá aqui para ser o quê? O cara que vai ser aquele grande terapeuta, xamãzão da tribo, vai sentir o outro tá cagado, você vai sentir a cagação do outro. É bem louco, eu tenho completamente aberto. Eu também é outro que eu não sei se eu ainda aprendi o que tinha pra aprender com ele, não. Né? Mas é muito sobre a sensação de segurança, os medos e os perigos. Aprender sobre os perigos do mundo. Eu me sinto uma otária. Muito assim. E não sei lidar muito bem, assim. É uma coisa que não é assim, não é natural. Eu tenho que aprender a lidar com os perigos e com os riscos, assim, com os medos. Mas eu acho que o positivo é você perceber que perto de algumas pessoas que tem, principalmente que tem o esplênico definido, você vai sentir um senso de segurança. Sim. Ah, caraca, eu tenho um senso de segurança. O interessante aqui é você não se apegar. Não se apega a pessoa só porque ela te dá o senso de segurança. Gente, tipo, qualquer outra pessoa do planeta, e assim, temos milhões de pessoas, vai ter esse centro definido. Tá tudo bem. Então, você vai ter esse potencial para sentir quando alguém está com muito medo. Quando essa pessoa está insegura, quando ela está com um tipo de doença, você tem esse potencial de ter esse campo aberto para você chupar essa energia e identificar exatamente o que ela está sentindo. Exatamente qual é o medo dela. Então, para terapeutas, para xamãs,
para pessoas que querem trabalhar com cura, pessoas que trabalham com adivinhatório também. É uma dádiva mesmo esse centro aberto. O perigo acho que entra muito na codependência esse clínico aberto. Porque se você tem a tendência de querer a codependência através de salvar o outro, porque tu sente o que existe de desequilíbrio ali, você tá sentindo qual que é a disease, né? A doença, digamos assim, ou o desequilíbrio. A falta de saúde, tem muito a ver com saúde, né? Que aquilo não tá saudável. Você percebe que a pessoa precisa de ajuda, ela te dá uma sensação de segurança, e aí você fica ali naquela coisa que não é boa pra você, porque você tá tentando ajudar. Você tá tentando ajudar, mas E aí vira tá querendo um a sensação processo de muito de segurança. vítima e salvador. Aqui entra a morada dos relacionamentos tóxicos, abusivos, os laços que não conseguem se despregar. Porque quando tá junto, vem aquela sensação de pertencimento, de estou, de completude, saúde. Porque o centro esplênico fala de saúde, sistema imunológico. Então você não tem isso constante. Quando você encontra alguém, você fica, estou saudável. Mas muitas vezes pode ir pro oposto. Pode não ser saudável, é só a presença do esplênico mesmo. Tudo bem, é um problema, mas não é um problema seu. Só identifique. Existe um problema. É meu? Não. Geralmente, problema dos outros geralmente é só dos seus filhos. E olha lá, né? Veja que idade eles têm. Vamos lá, vamos agora pro plexo solar aberto. Qual é a dádiva do plexo solar aberto? Vamos pensar sobre isso. Eu acho que assim, todos os abertos, a dádiva vai se tornar um bom avaliador daquele tema. Ter uma boa compreensão da realidade, sem que a gente tenha acesso a muitas opções, né, muitas experiências daquele tema, daquele centro. Então a gente tem potencial de tornar bons avaliadores. Então, nesse sentido, também é difícil, é conseguir extrair da emoção o que ela está querendo, conseguir avaliar, olhar as emoções, não ficar tão movido e conseguir, sentir com um distanciamento, não se identificar, saber às vezes que não é seu, dos outros, ou se é seu, você está vivendo aquilo ali, mas tá, ok. Geralmente, quando você tem o plexo solar aberto e você está sentindo algo com muita intensidade emocional, não é seu. Eu tô muito mal, eu tô muito feliz, eu tô muito apaixonada. Geralmente, você está amplificando um campo. Porque naturalmente você é mais aguinha parada, assim, você sente umas emoçõezinhas, mas não é nada muito intenso. A intensidade vem da amplificação. E o rolê é amplificar. O rolê todo do centro aberto é amplificar, receber esse dado, coletar esse dado, né? Aprender com isso, né? Então, e às vezes entender, sei lá, você precisa falar alguma coisa com alguém e você começa a sentir aquele nervosismo. Beleza, faz parte, ok. Falar com essa pessoa pode me gerar uma situação, isso me carrega, mas eu preciso falar com essa pessoa. Então, vamos lá, eu vou entrar nessa situação sentindo isso, eu vou sentir isso, não tem. E vou ter que viver com isso, vou ter que sentir, não querer. A gente quer fugir de sentir, evitar as coisas com o complexo aberto, sabe? Eles não estão acostumados a sentir, gente. 50% do planeta sente. A gente sente toda hora. A gente sente muito. A gente sente muito. Só que a gente não sabe direito de lidar com isso porque não sabe direito de onde vem, entendeu? Vocês sabem de onde vem de vocês mesmos, entendeu? Eu acho, né? Eu sinto que é aprender a pegar uma onda braba. Veio a onda, ai meu Deus, em vez de você querer correr da onda, você fala, beleza, vou pegar aquela onda, meu namorado quer brigar comigo, peraí, vamos lá. E aí você tem o centro do plexo solar aberto, você vem a onda pesada e você... E se manter honesto dentro da onda. Acho que o mais desafio é se manter sincero, honesto e conseguir voltar e E eu acho que aprender a não... Você vai começar a sentir aquela energia e não pegar ela pra você e aumentar. Porque vira uma loucura. Você identifica e você começa a querer entrar na disputa, aquilo vira assim uma explosão entre plexo solar aberto e plexo solar fechado, que causa muitas complicações. A não identificação é para todos os centros. A não identificação é para todos os centros. Quanto mais centros abertos você tem, mais você tem que se
aprender a se olhar com uma certa distância. Tipo, a se identificar muitas das sensações, todos os pensamentos, dependendo. Você tem a cabeça aberta, você tem que se identificar às vezes do que você está sentindo, do que você está. Não pra evitar, não pra se distrair, não pra não olhar. Olhando, mas só, tipo isso não é observar, meu. ok. Às vezes é seu, às vezes é trânsito, enfim, mas só, tipo, deixa eu só olhar de fora isso aqui, deixa eu não deixar me levar tanto por isso aqui, vou sentir. E aí a tal da âncora da estratégia de autoridade serve pra isso. Cara, tô sentindo várias coisas, e aí você já quer, tipo, mexer. Calma. Calma. Primeira coisa, que é um ensinamento tanto para seres emocionais, seres de plexo solar definido, como seres não emocionais, de plexo solar não definido, não haja, não tome decisões, principalmente decisões importantes, quando você está nervoso. Não faça. Tipo, dá um tempo, processa, deixa a água parar um pouco. Às vezes é interessante se distanciar, isso para todos os dois. Cara, tá passando por um processo muito. Não continua aquela discussão, sai, dá uma chacoalhada, vai andar na grama, dá uma gritada no travesseiro. E também, plexo aberto, a gente teria que ficar inteligente em identificar isso no outro, identificar quando o outro tá carregado, tá num alto, no baixo, e não querer exigir que ele sabe, que a pessoa saiba te dar a resposta, tipo. E você não deve ficar perto. Eu já dei esse conselho para algumas pessoas, né, de alguns atendimentos. Cara, o seu companheiro tem plexo solar definido, você tem aberto. Sai de perto, tu não é obrigada a ficar perto quando a pessoa tá na fossa. E quando tá naquela, tipo, na delícia, você pode se usar dessa delícia. A pessoa tá super empolgada, a pessoa tá super apaixonada, a pessoa tá super de bem com a vida. Você vai amplificar isso, que ótimo. Surf também é uma ótima onda para surfar. Você pode escolher pegar essa onda ou não. Né? Tudo uma questão de autonomia e atenção plena e estar, né? E não ficar, tipo, tentando projetar situações. Ele tá por isso porque eu fiz aquilo. Não, muitas vezes a pessoa do plexo solar fechado tá assim porque é química dela. Não foi você que fez alguma coisa. Você só foi um personagem dentro da história da química dela, que deu aquele estopim. Mas ela já tá passando pelos processos dela, sabe? Não querer desagradar também, né? O plexo aberto não fica querendo botar panos quentes em tudo no seu desequilíbrio, né? Entender que às vezes você vai. Não tem como não cutucar as pessoas, não tem como. Você não sabe em que gatilho, em que calo você vai apertar. Mas o fato daquela emoção ser grande que a pessoa está sentindo, não é porque o que você fez é uma coisa monstruosa, é só porque aquele é o processo da pessoa sentir mesmo. Também se desapegar, tipo, tá, vai ser esse efeito. Pra você aquilo não seria nada, pra aquela pessoa é alguma coisa. Respeito, ela vai ter que processar o tempo dela, tipo assim, não era minha intenção se eu estivesse passando por essa montanha russa aí, mas tipo assim, não dá pra eu ser outra coisa, não ser eu mesmo. Então, quando você estiver melhor, se quiser conversar, tamo aí, respeito. Quando você vê que a pessoa perdeu o controle, que ela já começou a fazer coisa, sai de perto. Mas com todo respeito, Com você todo entendendo. Respeito, bem, nada que você vai falar vai resolver nada que você possa fazer vai fazer aquela pessoa emocional parar de sentir aquela onda que ela tá sentindo. A onda já foi liberada. Sempre o G. A dádiva é poder ser um camaleão. Ai, mas eu não tenho identidade, minha filha. Você pode ser todas. Você pode ser todas as identidades. Eu acho isso o máximo. Eu acho o máximo isso, de você poder transitar e poder, tipo, se embeber daquela comunidade e passar despercebida. Ai, eu tô no meio da galera que é do surf. Você, tipo, parecido com a galera do surf. Ai, eu tô no meio de pessoas extremamente refinadas. Serei bastante refinada. Tô no meio da galera da perifa e, tipo, passa despercebido. Você consegue ser o grande camaleão de onde você está. Eu acho isso uma grande idade. É legal. É legal. É legal. Eu acredito também, assim, essa importância do local velho. A chave. Aí, assim, a sabedoria. Tudo bem que você se adapta. A gente se adapta. Mas é diferente de se adaptar do que ter que performar ou restringir. Acho que principalmente quando você percebe que um lugar, não é que você está se adaptando, é que você está tendo que se frear, você não está podendo ser
não tá confortável, não tem espaço para ser do jeito que você é, você teria que ser outra coisa, que você até poderia ser, mas que tipo não doesn't feel good, sabe? É porque aquele lugar não é pra você. E se não tá dando pra você ser você, é porque não é porque tem um problema com você, é só porque aquele lugar não é pra você, aquelas pessoas não são pra você. Exatamente. E nada de bom vai sair de lá. Cara, pode ser o Palácio de Buckingham. Se você não se sente bem lá, nada de bom vai sair pra você de lá. Não importa quanto a sua mente queira te convencer disso, papai, mamãe, não vai dar certo. O centro já é aberto, sabedoria local é tudo. É. Para todos nós, mas para essas pessoas é uma chave existencial. Assim. Já provei e verifiquei com pessoas ao meu redor. Não que eu tenho G definido, não que a gente também não seja afetado por local é tudo. Mas é como se a gente seja meio um pouco blindado por isso. A gente não vai se afetar É que não tanto. afeta quem você é, né? É. Não afeta quem você é. Subiu. Garganta. Não temos nenhum representante aqui. Duas com garganta É. aberta. Mas assim, olhando de fora, eu acho que talvez a sabedoria seja saber falar quando as pessoas realmente identificar quando que vão ouvir o que você vai falar. E não tentar impor isso. Esperar saber identificar as aberturas da vida. Né, os convites a comunicar, porque senão você vai ficar gastando saliva à toa e ninguém vai prestar atenção. E fica chato, fica em distorção, fica annoying, fica tipo, lá vem aquela pessoa toda querendo chamar atenção de novo. Porque não tá esperando E esses você foi momentos. desenhado para estar em silêncio. Então, se você foi desenhado, aproveita disso. Você veio para ser o quietão. Você veio para ficar e em alguns momentos você vai trazer a sua voz. E a sua voz vai estar muito a ver com as pessoas que você vai estar ao redor. E é um pouco o camaleão da voz, vai ter vários tipos de nuances. Para atores é muito bom, para cantores. O alcance vocal pode ser muito maior, sabe? Eu acho que seria uma boa dádiva, mas aprenda mesmo a ficar atento quando você está forçando a comunicação. E como falar, né? Tem muitos jeitos de falar. Vocês podem aprender a usar as palavras, a voz e as palavras do jeito, com maestria. Usar esse instrumento com maestria. Então é o centro da manifestação também. Então você não veio aqui já para vou manifestar. Vai acontecer em resposta, vai acontecer através de um convite, sabe? Vai através Da observação e da desidentificação. Centro Ágina, eu tenho ele completamente aberto. É? Já fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizado. Porque é o centro da ansiedade, assim. Que eu mesma ainda estou tentando ver o que é BANES. A Paula tem teorias. Eu acho um caos amplificar a ansiedade do mundo. É um caos, eu me escondo no mato, embaixo das minhas cobertas. Não! Eu, quando estou em multidão, uso chapéus. Não sei se serve muito. Mas... Eu comecei a usar boné recentemente e eu me senti um pouco mais... Eu não sei, gente. Às vezes, assim, eu vou para trabalho espiritual, ou quando eu vou para um lugar que tem carnaval, tem muita gente, vai ter muito pensamento. Eu tendo a tentar tapar a minha cabeça, não é sempre. E quando eu sinto que tá muito, eu faço assim... E a pressão para saber, né? A pressão para saber. Ficar de boa de não saber. É um grande aprendizado, a grande dádiva. É ficar em paz e não saber das coisas. Vai vir uma vozinha na sua cabeça, dá sua opinião. Você tem que ter certeza. Quando você estiver vendo que você está no meio de uma parada e você está tipo, querendo muito que a pessoa ela tenha a mesma opinião que você, que eu tô certa disso, que eu já fiz esse curso, que eu tenho certeza. Ela saiba o que Cara, você sabe. Você já perdeu o prumo. É aí que o seu não self pegou você e tá lá, te usando de instrumento de dor. Então tem a ver muito com, cara, não sei se eu preciso dar minha opinião.
Relaxar nesse estado de... Quando eu percebo que alguém está muito ansioso, eu começo a ficar mais ansioso, eu me afasto um pouquinho. Às vezes vou ali passar a mão no meu cabelo, dou uma separada mesmo física. Às vezes eu começo a... Quando eu começo a sentir muita ansiedade, eu vejo que eu estou num lugar que tem muita ansiedade. E talvez, não sei se eu estou esticando um pouco mais, mas assim, saber o ficar sábio em identificar o que vale a pena saber. Sabe? Que tipo de informação, né? Tipo, tem tanta coisa que a gente pode saber e tanta coisa que a gente não sabe. Vai ficar enchendo a sua cabeça. Você nunca vai saber tudo. Você tem que saber o que te interessa. Saber identificar o que vale a pena saber. Eu acho que a dádiva também é que a gente tem uma mente aberta. Então você não veio para definir que você sabe exatamente tudo. Então eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu posso mudar de ideia. Eu posso ter falado uma coisa e logo depois a coisa já girou. Porque o seu processamento mental, que esse é o centro de processamento, é diferente. Ele vai mudar. Você pode olhar os dois lados de uma moeda, você pode olhar um oposto do outro. E às vezes você pode até ser um mediador também, eu acho, de conflitos. Porque você vê o polo de uma pessoa que está oposta à outra e você consegue entender por que essa pessoa tem essa ideia, por que essa tem a ideia, e você está no meio conseguindo ver os dois lados e às vezes você consegue mediar conversas. Ó, eu entendo o seu lado, sei lá, mas eu também consigo entender o lado de fulano, então você entra também nesse lugar, eu sinto, sabe? De não tomar partido. Quando você toma muito partido, principalmente quando você está observando uma discussão, geralmente você já caiu numa cilada, porque você não veio para tomar partido. Você veio como dádiva para conseguir ver os dois lados. Yes. Yeah. Sobre o último centro da cabeça, centro de pressão mental, pressão para pensar. A gente tem aberto. Completamente aberto. Você é completamente aberto? Não, eu tenho 63. Dúvida. Eu penso com dúvida. Bom. Ai, gente, eu só consigo pensar em rede social e ficar rolando naquele caralho, scrolling, buscando inspiração. Ai, estou já... Ai, gente, a querer gente é pensar o tempo consumidor inteiro. compulsivo de conteúdos. É. O que, por quê, de onde, quando? Por quê, onde, quando? Cara, eu ainda não sei qual que é a dádiva. Não, eu consigo ver que a gente é altamente inspirado, mas a gente não é autêntico. Assim, de ideias, assim. Então, a gente está constantemente buscando coisas, interesses, torna da gente pessoas que sempre quer saber mais, quer ir além, isso não torna as pessoas mais intelectualizadas. A gente sabe um pouquinho de tudo, generalista. A gente tem interesse por muitas coisas, enquanto os interesses, às vezes, de cabeça definida são mais delimitados mesmo. Eu gosto disso, né? E pronto, eles não ficam buscando o mundo fora, eles sabem. E até, tipo, trocar uma ideia. A gente pode deixar divertido trocar ideia sobre muitas coisas. Com qualquer tipo de pessoas. Com o porteiro, com a mulher lá do salão. Aprender sobre um pouquinho de tudo. Com a mulher do prefeito. Tipo assim. Eu acho que uma cabeça definida, às vezes, tipo, não me interessa. Só o que me interessa, me interessa. Isso é bastante, assim. Mas eu acho que não caia na cilada de tentar responder todas as perguntas. Ou seja, alguém traz uma pergunta e você já quer saber a solução. Ai, meu Deus, quero saber a solução, tem que saber a solução. E não ficar preso na noia dos outros. De repente, às vezes, quando eu percebo que esse centro está em distorção, é quando, sei lá, eu tô aqui de boa e minha mãe fala: mas minha filha, por que você ainda com tantos anos de idade não fez tal coisa? Aí eu fico, por que eu não fiz tal coisa com tantos anos de idade? Por que eu não fiz tal coisa? Aí uma hora eu falo assim, porque sim, porque eu não sei, porque a vida é um filme, ai que saco. Você vê, eu embarcar numa história que não é a minha, eu tentando responder a pergunta de alguém que... Você tem que ficar confortável em não saber. A história da cabeça aberta, tanto o asna como a cabeça, fique confortável em não saber. Porque afinal das contas, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe realmente para onde está indo. Só o corpo sabe. Então fique mais, desconfie mais dos seus pensamentos. E perceba se o que você está pensando naquele momento é saudável ou não.
pô, tô numa brisa, tô pensando, cara, nos discos voadores, porque a gente viaja na maionese. É os grandes viajadores da maionese. Aí você, pô, tô pensando, sabe, que o planeta Terra gira, você tá viajando. É bravo. Aí você fica assim, tô viajando. Pô, isso aí tá me fazendo bem. É um pensamento que tá gostoso. De repente você tá, cara, eu já tenho tantos anos, eu ainda não tenho uma casa, porque quando eu for velha, e aí a falta, e eu não vou ter isso, e aí você vê que você tá no maior estresse. Isso é perceber que você tá viajando numa maionese que não tá te fazendo bem. Então, aprender a ser sábio nesses lugares. E saber, acho que uma dádiva quais são as inspirações legais, quem inspira, quem tem ideias legais. Quem de fato é inspirador, às vezes que isso é de fato uma ideia nova, ou tá só papagaiando coisas que já existem, sabe? É um pensamento original, né? Os centros abertos, eles são centros de pressão. Resumindo assim, acho que finalizando, eles são centros bolhas de ar. Eles são como se fosse uma espageria, um lugar aberto que vai amplificar. É muito importante você saber despressurizar. Eu diria, tipo, cara, se tem muitas interações áuricas, deu muita gente, você vai estar cheio de pressão que não é sua. É por isso a importância de ir para um lugar natural, passar um tempo sozinho, fazer o reiki, que seja, ou tomar um passe, chacoalhar, métodos no qual você... banho de água. De água salgada seria incrível para quem mora no mar, para quem não dá. É de água banho. viva, né? De água corrente. Aprender a chacoalhar a frequência que não é sua. Então, nesse estudo dos centros abertos, que é muito legal, é muito interessante para o descondicionamento, você se tornar sábio onde é seu, o que não é seu e como se distanciar, como não se identificar. Né? E aproveitar, porque vai ser uma caixinha de surpresa. As experiências, e ali você vai se divertir também na vida, em outras realidades, outras novas experiências, né? E é um experimento, gente. Não pega desenho humano como se fosse um dogma. Ai, porque eu tenho os meus centros, eu não posso fazer. Não posso fazer. Gente, não, vai lá e faz, e aprende com isso. E experimenta. Faz pelo menos com consciência. Fui lá, fiz, errei. O que deu? Deu isso. Legal, experimento. Não pega como dogma. Quando eu tava lá editando o vídeo, eu percebi que a gente esqueceu de falar do centro do ego aberto. Eu e a Paula, a gente tem ele definido. A gente simplesmente passou. E como temos o Ajna aberto, a gente tem que escrever para lembrar, quer dizer, é uma das dicas para quem tem Ajna aberto, né? Então a gente não fez o roteiro, falou, vamos fazer. E aí quando eu vi, tava editando, não tinha ego. Não temos ego, tô brincando. Centro do ego, coração, um triângulozinho pequenininho aqui no chart. Ele fala sobre força de vontade, sobre autoestima. Ele fala muito, quando o centro do ego é aberto, o não self dele seria tentar provar para os outros algo, entendeu? E aí, o que seria uma coisa boa? Eu diria que ele vai te fazer enriquecer, subir de vida, virar chefe, talvez, sabe, ter uma posição social melhor, porque você vai estar tentando provar para papai, para mamãe, para chefes que você tem isso, que você pode aquilo. Pessoas com ego já definido, elas não têm muito essa necessidade de subir na vida ou de mostrar para os outros algo, né? Então, eu acho que talvez ele te faça rico. Assim, muitas das pessoas com uma vida financeira interessante que eu já atendi e que subiram de vida, né? Não é que elas já eram herdeiras, tem o ego aberto. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Acho que a Paula vai dar um recado para vocês também e a gente vai fazer esse vídeo Frankenstein porque ele ficou muito legal. Eu acho que o ego indefinido, por um lado positivo, faz com que as pessoas sejam... Uma pessoa de ego indefinido seja mais altruísta, né? Ela é mais flexível, as suas vontades não estão acima de tudo, né? Como um ego definido muitas vezes não consegue passar por cima da própria vontade. Tem uma vontade, um querer muito forte e é inflexível sobre isso. E o ego indefinido é mais flexível. Como não tem uma vontade fixa, se submete mais, e é exatamente isso que o capitalismo explora, né? Então é um pouco difícil ter um ego
alcançar a sabedoria e a paz, assim, de um ego indefinido, porque a gente está num sistema que explora justamente essa energia, essa condição, né, de um ego indefinido. Então, não é fácil, eu imagino, eu vejo, e é toda essa questão da competição, né, a competição, competição, valor, quem tá ganhando, quem tá perdendo, é um tema um pouco atordoante para o ego indefinido, que não tem esse senso de valor e de que não importa a competição, eu tenho valor, né? Um ego indefinido, ele não se sente menos tão facilmente, né? Tão facilmente dentro de comparações e competições. E o ego aberto, ele tende a ficar um pouco mais estremecido e entrar na onda da competição. E também do valor pelo compromisso e tal, né? Então, assim, eu acho que a sabedoria tá em identificar qual que são as nossas vontades, quem que tem compromisso, quem que não tem, quem que dá pra contar e quem que não dá, quem tá fazendo coisa pra provar, porque acho que a vida é uma competição e, sei lá, você tem que estar... se sente abaixo e tem que fazer alguma coisa para estar acima. Eu não sei, eu tenho um ego definido, mas eu percebo, assim, nas minhas interações que eu tenho um ego muito forte, né? Eu sou manifestadora do ego. Eu tenho só ego e garganta. Eu falo pelo meu ego, a minha expressão pelo meu ego. Então eu tô o tempo inteiro emanando ego, querendo ou não. E às vezes dá umas reação adversa, assim, com pessoas com ego indefinido, né? Que começam a querer competir comigo. E eu nem tava querendo. Então eu acho que o desafio talvez seja entender o seu valor intrínseco, e a sabedoria tá em saber em que momentos que dá para ser flexível, em que momentos que não, tá sendo explorada, mas tendo uma vontade fluida, né? Não tendo tanto compromisso e não levando tão a sério as próprias vontades. Acho que é isso.